Último painel, os 3 tribunais conversando. Professor Nelson Machado presidindo a mesa, Argos, Karen e o Alberto Macedo. Já te vou anunciar, Fátima, presta atenção, isso é importante. Nós vamos fazer um outro evento desse no próximo semestre, para ver onde nós chegamos em termos de virtuosidade, e vamos focar o nosso índice de transparência do contencioso no índice de transparência, índice da transparência e da virtuosidade do contencioso Fátima Cartacho. Você vai ser o nome do nosso índice, vai ser batizada, Fátima. Bom, é isso. Muito obrigado. Com a palavra, o professor Nelson Machado. Muito bem. Bom dia a todos. Vamos sentar aqui Karen, Alberto, Argos. O Eurico tem essa vantagem, né? Ele convoca a gente para determinadas missões e não diz exatamente qual é a missão. Então você fica ali tentando entender, afinal, qual é a missão. O tema, como é que chama esta mesa? É controle de legalidade e transparência. Controle de legalidade e transparência e conversando os tribunais. É isso? É. Muito bem. Então, para dar início a essa conversa, obviamente, eu vou passar a palavra para a Karen em primeiro lugar, né? Por óbvio, né? Karen, com a palavra. Obrigada, doutor Nelson. Bom, a gente tem que falar de transparência, imparcialidade, e eu sou super suspeita para falar, porque todo mundo sabe da paixão que eu tenho pelo CARF, né? Estou lá há 13 anos mais, eu acho, e de fato, e por que eu tenho essa paixão tão grande, né? Porque quando eu entrei lá, eu vou assumir que sabia quase nada. Hoje eu acho que eu também não sei muito não, mas eu não sabia quase nada. E foi a maior escola, o melhor mestrado, o doutorado mais importante que eu poderia fazer na minha vida. Fico longe dos meus filhos muito, do meu marido, é difícil, é duro, mas ao final das contas eu tenho a sensação que estou fazendo alguma coisa pelo meu país, pela comunidade e por mim também, sem dúvida nenhuma, porque o crescimento é inegável. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo, e aí em breves palavras, porque eu acho que a gente tem que dar a devida importância para essa instituição democrática de direito que é o Tribunal Administrativo, seja ele federal, estadual, municipal. É o foro mais importante que tem o fisco e que tem o contribuinte. E eu aprendi isso com o conselho com maestria, sabe? A Receita ela é muito aparelhada. Os fiscais têm uma formação excelente, né? Você também é engenheiro, né? Engenheiro é bom, engenheiro pensa... tem um raciocínio lógico muito bom. E a gente tem muito auditor que é engenheiro, assim. Eles são realmente... É difícil discutir com eles. E ainda quando eles vão estudar direito, aí fica mais difícil ainda discutir com eles. Mas é justamente esse nível elevado da discussão, e a Receita, muito inteligentemente, ela manda os auditores fiscais assistirem às sessões. Eles anotam, eles fazem relatório, eles levam para o grupo de estudo, e não são poucos os grupos de estudos deles. Os debates são grandes. Nós, conselheiros, participamos constantemente de debates, de seminários, de cursos dentro da Receita. Então, o fiscal, se ele autuou errado uma vez, ele não vai autuar errado a segunda vez, mas porque ele teve uma resposta de acordo por parte de um tribunal administrativo imparcial. Porque é muito claro isso no Conselho, e daí a excelência das suas decisões, que são
comumente citadas pelas decisões do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, não raras vezes, muda sua opinião ou sedimenta uma jurisprudência com fundamento naquilo que se decide pelo Tribunal Administrativo. Desculpa, imposto de renda é uma matéria absolutamente complexa. Envolve conceitos de contabilidade profundos. Seria até ridículo da nossa parte imaginar que a gente vai exigir que um ministro do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, muito mais estadistas, tenham que entender profundamente de contabilidade. Agora, o conselheiro tem. Se ele não entender, o par dele entende. E ele vai passar a entender. E ele vai passar a compreender e a ter uma discussão de altíssimo nível. Então, ao final e ao cabo, é lá, e é só lá, que você tem um foro adequado para efetivamente aplicar a lei. E aí tem uma citação de Seabra que diz, administrar é aplicar a lei de ofício. E é isso que faz um tribunal administrativo, porque ele tem flexibilidade de prova. E aí, como o nosso tema é controle de legalidade, eu trouxe aqui algumas sugestões que eu diria de metas que o tribunal deveria perseguir. A primeira coisa, deveria perseguir como meta que o interesse público não é a salvabilidade do crédito tributário. O interesse público é aplicar a lei, é cobrar na medida da lei. Nós não podemos deixar de cobrar o que é devido. Nós não podemos cobrar o que é indevido. Isso tem que estar. E isso passa por um amplo controle de legalidade. No CARF, nós temos uma jurisprudência praticamente sedimentada no sentido de que tudo aquilo que diz respeito à materialidade do crédito tributário, ao quanto é devido, é de conhecimento de ofício pelo julgador. Então, veja, ainda que o contribuinte, porque também pelo princípio da isonomia, não dá para o contribuinte que tem um bom advogado se dar bem e o contribuinte que não tem um bom advogado não se dá bem. Aliás, as pessoas até brigam comigo porque eu sou mais enfática nas discussões no Conselho quando eu vejo que eu tenho ali uma instituição mal representada. Esta que está mal representada é a que mais precisa do conselheiro. Ela precisa do conselheiro, ela precisa do julgador para efetivamente, de ofício, aplicar a lei. É por isso que nós temos ali um conceito de preclusão muito mais restrito do que aquele que se aplica ao judiciário. Uma vez impugnada a matéria, não importa qual é a discussão de mérito. Pelo mérito, tenha ele sido alegado ou não, eu julgo pelo mérito que se deve ser julgada a matéria. E se analisa o controle de legalidade, portanto, como um todo. Toda vez que a gente considera uma prova, tem que considerar uma prova para todos os efeitos que ela produz dentro daquele âmbito. Inclusive para dizer, bom, se ele deve aqui, então ele não deve ali, eu vou pegar aquele valor e vou imputar para aquilo que ele deve aqui. O Conselho, nessa parte, ele inovou e ele passou a fazer isso com muita tranquilidade. A gente encontra isso em praticamente todos os votos, por exemplo, de planejamento tributário. Toda vez que se desconsidera um ponto, se imputa. É muito mais difícil fazer isso no município por uma questão de competência. Mas no federal, como a competência é a mesma, essa tranquilidade se tem. Se atribui crédito, se atribui saldo credor, conhece-se de ofício tudo que tem a ver com a materialidade. Acho que um segundo ponto que se tem que ter dentro da transparência e do controle de legalidade é ter como meta que seja o juiz ou o conselheiro da fazenda do contribuinte, ele tem que partir com o pressuposto da imparcialidade que o contribuinte está de boa-fé e que a fazenda está de boa-fé. A gente brinca que quando o conselheiro é novo e ele veio da fazenda, ele tem a boca torta para um lado. E quando ele veio do contribuinte, ele tem a boca torta do outro. Não é, Celinha? A gente brinca assim, né? Um tem a boca torta para um lado, o outro para o outro. Só que quando você tem excelência de julgador, e você tem todos os julgadores conhecendo efetivamente a matéria, se cobra um do outro coerência. E ao se cobrar motivação e coerência, a imparcialidade existe. E eu realmente entendo que a imparcialidade não se alcança só pela paridade. A imparcialidade se alcança. A paridade é só uma premissa. A partir da paridade, a gente tem que ter certeza de que não se tem nenhum tipo de coação, né? Então, assim, eu sou uma conselheira nomeada pela Confederação Nacional do Comércio. Quantas vezes eu votei para a manutenção do crédito tributário? Jamais a Confederação me cobrou por isso, ou deixou de me reconduzir por isso. E com a Fazenda, isso tem que ser da mesma forma. Se não existe improbidade, essa coação não pode existir.
Também não pode existir o tipo de coação denunciada muito bem pelo Dr. Antônio Augusto. Quer dizer, não importa se foi mantido ou não o crédito tributário, não pode sofrer coação também pelos advogados. E eu acho que tem que se tomar uma medida para que a Ordem dos Advogados não só nos proteja, como repudie expressamente esse tipo de procedimento. Não há que se cobrar isso do advogado. Em terceiro lugar, que se tenha a tranquilidade quanto à remuneração. Esse é um dado muito importante. A gente discutiu muito no Conselho se deveria ser remunerado ou não o conselheiro. Óbvio que a gente gasta, vou dizer que gasto do meu bolso, para falar a verdade, mais do que a ajuda de custo que a Confederação me dá. Mas eu prefiro não ganhar, por conta até da consulta da ordem. E o que a gente tem que ter em mente, gente? Se a gente exige excelência, obviamente que tem que ser uma pessoa bem remunerada. Se ela não é do fisco, a remuneração dela vem de outro lugar. A remuneração dela vai vir do exercício da advocacia. Eu só sei tributário, e eu vou advogar como tributarista. Não vou advogar no meu órgão, mas eu vou advogar como tributarista. O dia que isso não for possível, a gente vai ter de duas uma. Ou vamos remunerar muitíssimo bem, porque são pessoas que ganham muito bem, e vamos dar estabilidade, porque não adianta ele sair do seu escritório e ficar 2 anos no conselho e depois não ter para onde ir. Então, vamos dar estabilidade para esse conselheiro, isso é uma profissão. Ou vamos, efetivamente, deixar com que eles advoguem. E aí a gente vai ter certeza que vai ter pessoas de qualidade lá dentro do conselho. E aí, acho que, por fim, a imparcialidade ela também é alcançada por meio da transparência. E aí é que vem a questão de se cobrar motivação e de se cobrar efetivamente coerência do julgador, para que ele siga as premissas. Se ele mudou de opinião, ele tem que dizer por que ele mudou, ou naquele caso concreto, ou doravante. Essas eram as considerações que eu tive. Muito obrigado, Karen. Vou passar a palavra agora para o Argus. Muito obrigado. Desse tamanho, caçulinha? Tá bom. Muito bem. Bom, agradeço o convite, né? Vejo aqui grandes colegas, né, lá do TIT, outros colegas também da Seara Federal, da Municipal. Eu selecionei alguns pontos aqui, até pensando o que a Karen estava falando, né? E interessante, quando nós entramos mesmo no começo, para a nossa atividade judicante administrativa, né, no meu caso no TIT, como eu fui representante fiscal, é uma adaptação, né, uma adaptação interessante, de que você entra sim com a intenção, na verdade, de falar, olha, acho que o crédito público deve ser mantido pelo alto, a intenção primeiro. Assim como o contribuinte também vai pensar, acho que eu vou cancelar, mas onde é que está a honestidade intelectual? Quando você vai de trás para frente. Quando você vai, bom, será que dá para manter? Ah, não tem fundamento? Não dá. Então cancela. Ou então, será que vai cancelar? Vai de trás para frente buscando fundamentação, não encontra e pensa o contrário. E nesse exercício, depois eu pensei, não, eu estou errado. A postura já está errada desde o início, tanto como representante fiscal, como por julgador. Na verdade, nós somos representantes de Estado, e não de governo circunstancial. É diferente. O interesse público, né, quando afirma num parecer, coloca assim, supremacia do interesse público ou do particular. Dá um arrepio. Nossa, supremacia do interesse público. Eu ficava com medo de colocar. Porque pela má compreensão do que é interesse público. Vou fazer uma afirmação aqui, né, sou fiscal, sou coordenador de direito tributário do Estado, junto com meu colega o Rodrigo, que está ali, nós dois cuidamos do direito tributário com muita honra, né, Rodrigo? Interesse público, interesse fazendário, daquele fazendário em que utiliza o direito tributário não como proteção, mas como, de forma não fundamentada, um método de alcançar a propriedade de contribuinte, interesse público e interesse fazendário, nesse sentido, não são coincidentes. Sou fiscal. Não são coincidentes. O interesse público não é esse interesse. Afinal de contas, nós trabalhamos para que Estado? Estado bandido, que vai pegar a propriedade de qualquer forma? Direito tributário
né, ele não é tão bem ensinado na graduação. É interessante. Qual a faculdade de graduação, né, perguntando para todos os colegas, que cumpre o programa completo de direito tributário? Direito tributário fica residual na graduação. O que importa é civil, processo penal, constitucional administrativo, que cai em concurso na maioria deles. E o tributário, às vezes, dependendo do concurso. Nós vamos aprender na pós. Aliás, eu comecei a gostar de direito tributário, eu fiz USP. Eu comecei a gostar quando eu vim fazer o IBET, né? A pós-graduação. O professor Eurico, quando ele começou a desenhar, Rodrigo, no quadro, eu falei, é esse. Né? Dessa forma que eu quero fazer. Porque lá na USP, eu parei no fato gerador. Aliás, meu professor dormia no fato gerador. Ficava o fato, de vez em quando todo mundo acordava com ele, o fato. Eu saí sem saber que era o fato gerador. Nem sei se eu sei ainda. Mas olha que interessante. E aí, o que acontece? Olha a oportunidade que nós temos. Nós somos aqueles que trabalham diretamente com o direito tributário muito mais do que o judiciário. Então, nós temos uma obrigação de ter o entendimento do que o direito tributário é. Ele é defesa de propriedade, de liberdade, garantias constitucionais. E quando eu falo de propriedade, é da propriedade pública e da propriedade do particular. Eu tenho o dever, se o contribuinte tem razão, de brigar para que ele não pague o auto-infração, que a auto-infração seja cancelada. Representante fiscal, posso falar, né? Eu fui 6 anos representante com muita honra. Também entendo que não é advogado de governo, é advogado de Estado. Então o representante fiscal também tem o dever de, como todos nós, não mentir com relação aos fatos e saber os seus limites na interpretação do direito. Afinal de contas, a fundamentação de que nós falamos tem 2 vertentes. Fundamentação factual e fundamentação legal, baseado nas provas e baseado na lei. É claro que a lei, direito positivo, está ali para todos, e cada um de nós faz a sua construção normativa. Quem tiver a melhor retórica, vence. É assim que funciona a brincadeira. Esse interesse público, no interesse da coletividade, ele passa, então, operacionalmente pela nossa função. Nossa função de julgadores administrativos, eu gosto de falar que eu sou julgador administrativo de luxo só por causa do nome juiz, né? Mas sou julgador administrativo com muita honra. Eu não estou ali para homologar auto, eu não estou para defender auto, eu estou para defender crédito público. É completamente diferente. Se o auto de infração, por qualquer motivo, ele cobra aquilo que não deve cobrar, então eu não tenho que fazer a defesa desse auto. Eu fico muito chateado. Eu estou há 15 anos, né? Meu primeiro chefe na escola fazendária, né? O Dr. Nelson está aqui quando eu comecei na brincadeira. Não tem culpa de nada. Aí o que deu? Está vendo que coisa que criou um monstro? Eu fiquei muito chateado ao longo da minha carreira de 15 anos, né? Quando eu ouvi assim, eu sou fiscal, tenho que manter, né? Não, eu sou contribuinte e voto com contribuinte. Acaba totalmente a credibilidade do nosso trabalho. Gosto muito do professor Zé Rosa. Exato, é uma brincadeira de mau gosto para toda a coletividade, porque dá 2-2 e desempata quem pode. Quer dizer, que brincadeira é essa? Não tem sentido, né? E no Tite assim, Câmara ímpar, Fazenda ganha, Câmara par, Fazenda perde. O doutor Antônio Augusto tiver, não é assim, não pode. Né? Eu gosto muito quando o professor Zé Rosa, né, que todos nós admiramos muito, que ele fala assim, quando você passa a porta do tribunal, você perde a sua origem. Cuidado, perder a origem fiscal contribuinte, não tem, né, pensamento diferente, Oswaldo. Antes que você se manifeste, né? Conheço o Oswaldo. Então, mas olha só que interessante, e sabe como é que tem feito na nossa Câmara? Sérgio é grande juiz, né? Grande colega, né? Tenho muita honra de trabalhar com você, Sérgio. E, às vezes ele assume a presidência, é uma coisa impressionante, né? Muito bom mesmo, né? Falo de coração. E quando, por exemplo, eu entro e tenho lugar para sentar da fazenda e do contribuinte, eu vou sentar no lugar errado. Porque eu quero que ele chegue ali, o contribuinte, e não saiba quem é fazenda e quem é contribuinte, da forma que eu falo. Aí eu consigo pegar, é um conceito, é a postura. Agora, esses dias foi muito engraçado, porque estava votando, fazendo voto de preferência, né, que eu gosto da preferência, não faço muito processo, né, presidente, mas vai na preferência, né? E aí todo mundo saiu para tomar o café enquanto fazia a preferência, aí o contribuinte virou para mim, ainda bem que tem juiz contribuinte como o senhor, meu filho, eu sou fiscal. Está vendo? Eu acho que eu atingi o objetivo, mas cuidado com o que você fala. Nesse sentido, é que eu vejo
né, a defesa do interesse público com credibilidade, com imparcialidade, com independência funcional, que não quer dizer incompetência. A nossa independência funcional é extremamente importante. Eu estou há 15 anos, não me lembro, Zé, de ter algum juiz, né, Oswaldo, por mais que cancele uma autodifração de 300 milhões, ser chamado lá na coordenação para falar por que você não fez isso. Seu fundamento, se eu não fundamentar, eu sou responsabilizado funcionalmente, artigo 141 do CTN, está lá para ser cumprido. Seu fundamento é a forma como eu fundamentei, que pode ser completamente discordante da sua, mas eu usei como base a lei, a análise dos fatos através das provas, né? Os limites dessa independência funcional é muito interessante. É a forma que nós, já estou terminando, operacionalizamos essa questão da nossa atividade judicante, né? Acho muito interessante quando no tribunal, pelo menos ao meu ver, que eu posso falar que um decreto é ilegal. Eu posso falar que uma portaria é ilegal. Tem estado, se não me engano, Santa Catarina ou Goiás, que coloca, olha, você não pode falar que decreto é ilegal. Você não pode falar que uma portaria é ilegal, né? Eu entendo que nós temos o limite do problema da constitucionalidade. Aliás, que não havia esse limite. Esse limite foi colocado em 2009 pela nossa lei. Uma briga da grande representação fiscal, né? Que a primeira vez, doutor Antônio Augusto, acho que deve lembrar, fomos fazer a vista lá falando de que nós não poderíamos deixar de aplicar uma norma para entender lei constitucional. Eu me lembro que foi uma risadaria geral. Mas você não sabe o que tem no regimento interno? Fala, mas regimento interno não é para isso. O regimento interno é para outra coisa. Por causa tem o problema da separação de poderes. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado essa visão, mas a luta valeu a pena, colocamos na lei. Então, esse limite bem entendido de independência é que também traz a credibilidade aliada à imparcialidade, aliada à boa-fé, Karen, que você estava falando dos dois lados, que é pressuposto sim, né? Aliás, está na moda o negócio de boa-fé, né? Que os limites, nós já conversamos sobre isso, os limites da boa-fé, né? Hoje, então, para terminar, eu tranquilamente escrevo no meu voto supremacia de interesse público, mas porque hoje eu acho que eu entendi o que é supremacia de interesse público ou do particular. É a supremacia que respeita a propriedade do particular e respeita a propriedade da coletividade. E que eu sou só um gestor desse dinheiro, não sou dono dele. É isso. Muito obrigado. Muito bem, Argos, muito obrigado. Vou passar a palavra para o Alberto, então, por favor. Conselho é um órgão em aprendizado ainda, né? Conselho Municipal de Tributos, né? A gente começou aí há 7 anos, né? E antes disso, como já foi falado, muitas vezes o auditor lançava, julgava em primeira instância e, por delegação, julgava em segunda instância, monocraticamente, internamente. Então, não existia, né, exatamente um contencioso. Com a criação do Conselho, eu lembro, né, em 2006, havia um certo medo, né? Os colegas podem colocar, havia um certo medo porque como a questão da boca torta e a questão também da consequência do julgamento. Se cancelou, o que vai acontecer, né? Parece algo falando assim, nossa, isso aí é Jurássico, mas era a realidade, né? Era a realidade, né? E aí o que eu estou lá desde o começo, eu sempre tive muito meu viés acadêmico de estudar e tudo, e o pessoal sabe disso. Eu não sou só engenheiro, eu me formei em Direito também, né? Depois eu fiz a faculdade de Direito e tal, né? Mas trazer, né? Até na atuação individual e procurar trazer isso para os colegas da importância do estudo, né? E da formação da convicção, né? E a ideia de, como o Alves bem colocou, a fundamentação é que vai embasar o ato. O ato não pode ser analisado per si, se manteve ou se cancelou, mas a fundamentação desse ato, isso é muito relevante, né? E aí entra a transparência para poder jogar para a sociedade a fundamentação toda para a sociedade e para a administração interna, né? Porque a gente, como a característica do Conselho, quando começou, havia internamente uma certa, talvez uma desconfiança, ou enfim, o que o Conselho pensa, os bonitinhos do Conselho, como já falaram lá, que a gente tinha de terno e gravata, né?
e pega o elevador, o pessoal da administração não usa terno e gravata, a gente usa, então, os bonitinhos do conselho, né? Então, eu estou no conselho desde o início, eu procuro buscar o diálogo com a administração, né? Quebrar mitos ou tabus ou fofocas de corredor, né? Eu vi a Vanessa falar aqui, a questão aqui, porque o Tite é parcial ou coisa do gênero. Isso às vezes se fala de uma forma solta para puxar um papo e sem fundamento nenhum, né? Claro que há aprimoramentos a serem feitos, né? E eu falo isso porque eu já ouvi, né, de colegas advogados, direto ou indiretamente, porque o CMT mantém tudo, né? Câmara de gás, né? A qualidade há que se aprimorar sempre, né? Mas é importante, né, como a Vanessa colocou bem, que se conheça o órgão, né? E aliás o órgão está lá aberto à visita de todos, né? As sessões são públicas para participarem do julgamento, né? Uma coisa que cabe ressaltar nessa questão da legalidade, que é o tema aqui dessa mesa, é a questão do papel do julgador, né? O julgador não tem administrativo, ele não tem só uma função jurisdicional. Eu costumo dizer que ele tem 2 chapéus. Ele é julgador e administrador ao mesmo tempo, porque ele é agente público também, né? E daí a flexibilização no processo administrativo fiscal, em que muitas vezes ele vai atuar não como um julgador, mas como um administrativista, no sentido de ofício reconhecer situações que, no rigor do processo administrativo, ele não reconheceria por uma questão processual, né? Eu não posso conhecer desse recurso por uma questão qualquer, mas eu, de ofício, percebo que o ato administrativo está viciado, há um vício no ato, e eu, por dever de ofício, eu tenho que ajeitar esse ato, ou cancelar, ou notificar, dependendo dos critérios que a lei possibilitar isso, né? Então, é sempre bom ter em mente, me parece, a dupla função do julgador administrativo. Ele não é só jurisdicional puramente, né? E aí vem, talvez, aí se encaixe a questão da verdade material, em que você flexibiliza uma certa produção, a questão temporal da produção de provas, né? É o que eu costumo dizer quando eu dou aula a respeito, né? Há flexibilidade, não podemos, a questão de flexibilizar prazos, sim, mas também há uma lei do processo administrativo fiscal. Me parece que não cabe em princípio, cada caso é um caso, mas não cabe em princípio eu negar uma prova cabal, né? Mas, por outro lado, no outro extremo, eu aceitar de repente, o contribuinte junta, depois de a fiscalização ter solicitado documentação, diligenciado em fiscalização em primeira instância, em segunda instância, na véspera do julgamento, o contribuinte aparece com 20 caixas de documentos dizendo que, pela verdade material, tem que ser analisada, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Então, a flexibilização tem limite, porque o PAT, como queiram, né? Ele é regido por uma lei. Há flexibilização por conta dessa atuação administrativa que enseja tal flexibilização. Até um exemplo, eu tive um julgamento no qual eu participei lá no Conselho, de IPTU, né, como foi bem colocado aqui, acho que foi pelo Maurício, né, a questão da hipossuficiência, né, do contribuinte do IPTU, e como sabem, não há necessidade de um advogado para se atuar no Conselho como parte, né, do contribuinte. Havia um vício, né, no recurso, uma produção probatória ruim, vamos colocar assim. Não tive dúvida. Tem um telefone aqui do contribuinte? Tem. Peguei o telefone e ligamos para o contribuinte. Estamos julgando o teu caso aqui e, para resolver, precisamos de tal documento. Você tem? Tem. Pode trazer? Pode. Então, você traga aqui, né, na secretaria, endereço tal. Ou seja, a flexibilização, né? Não dá aquele rigor à formalidade. Claro, na flexibilidade que a lei permite, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como eu digo. Bom, então, reforçando essa construção da importância do Conselho, né? Ainda está em construção, e isso, internamente, como é que eu percebo, como é que se pode evoluir isso? O diálogo, né? E o diálogo tem com a administração tributária, né? Conversar cara a cara com os colegas da administração tributária. Não somos melhores que ninguém, pelo contrário, estamos aprendendo, né? Mas o diálogo é que traz o crescimento. Por isso que, internamente, eu estou buscando a promoção de workshops, por enquanto, internos, né, da administração, né, chamando para temas de ISS que são polêmicos, né, porque o colega, na dúvida, ele vai autuar tudo, né?
porque ele tem também o medo de ser responsabilizado funcionalmente. Por que você não autuou? Você pode ter cometido um crime de funcionário público, né? Então, entre um lado que o colega com medo de ser chamado pelo diretor de por que não autuou, e o nosso medo de julgamento, tem que haver o diálogo. E o diálogo traz conhecimento, e o conhecimento traz qualidade, né? A questão do SS, com conflitos com o ICMS, né, que tanto tem aí no nosso ordenamento, né, não são poucos, né, é uma questão que suscita muito isso, né? Há muita particularidade em relação à tributação dos serviços pelo imposto sobre serviços, né? Então, o diálogo, essa qualidade, ela é conferida com o diálogo, internamente e externamente, nessa interface que tem com a sociedade, da transparência, né, de colocar como uma casa de vidro mesmo, né? O conselho como uma casa de vidro. Tá aqui, nós julgamos, nós decidimos, estão aqui nossas decisões na internet, critiquem, né? Como o Eurico levantou bem aí a tabelinha, só que a tabelinha do Eurico tem que corrigir, hein? A pauta de julgamento está disponível lá do conselho, tá? Tá, Eurico? Eu vou mandar e-mail para a Vanessa. Já estava há muito tempo. Um pontinho a mais, então subimos na posição lá no conselho. Não, tranquilo. Brincando. Mas, enfim, perante a sociedade, transparência. Que a transparência, ela traz a cobrança à sociedade, que é a melhor cobrança que tem. Eu estava conversando com o nosso secretário esses dias que esse é o caminho, né? Nós temos ainda um impedimento, uma questão tecnológica que ainda está em via de ser superada, né? Eu conto com meus colegas do Estado aqui, eu falei com o Zé Paulo, falei com o Fábio lá atrás. Vamos visitá-los brevemente, se vocês puderem nos receber, para a gente pegar a experiência de vocês, do EPAT de vocês. Eu fiquei maravilhado com um pouco que eu vi, né? Eu acho que a gente tem que copiar as ideias boas, né? E aí o processo eletrônico aí traz ainda mais essa qualidade, né? Só para terminar, acho que uma ideia interessantíssima é a questão dos auditores fiscais no julgamento, né? Que é o diálogo abertíssimo, né? Enfim, a sala lá disponível para o auditor ver, né, o julgamento e ver que não tem nenhum mistério, nenhum sigilo, alguma coisa do tipo em relação à atividade em si do julgamento. No conselho, a lei municipal, em relação à questão da legalidade, ela também repete a federal e estadual, né, em relação à impossibilidade do Conselho, nas suas funções de julgamento, entrar no mérito da constitucionalidade, né, do crédito tributário, que eu acho correto, né, porque o Tribunal Administrativo ele não tem a função de dizer o direito, porque se ele pudesse dizer o direito em matéria constitucional, no sentido de entender que uma lei municipal, no caso, é inconstitucional, ele estaria furtando, a meu ver, uma competência que é do Poder Legislativo e do Judiciário originariamente, de fazer a lei, e do Judiciário de apreciar a constitucionalidade dessa lei, né? Há uma margem de manobra que, ao meu ver, tem a ver com a decisão política do governo, não da administração, mas do governo, que é como é posta a lei do PAF do ente, né? No município de São Paulo, no caso, a lei fala que não compete ao Conselho, nas suas funções de julgamento, afastar a legislação tributária por ilegalidade e inconstitucionalidade. A gente sabe que tem uma variação em relação ao órgão federal e em relação ao estadual, né? Então, há uma discussão do que é legislação tributária lá no município de São Paulo, né? Na verdade, a discussão não está tão grande ainda. Vai haver, em algum momento vai haver, né? Mas é algo abaixo da lei, né? Com certeza, legislação é um conceito mais amplo, né? E do decreto, mas vai até onde? O limite ainda está em discussão, isso lá. Mas é só uma colocação que eu faço, que foi o poder legiferante, né? Legislativo mais executivo, porque o executivo também participa do processo legal, primeiro, quando propõe a lei, né? E segundo, quando sanciona a lei através do seu chefe, né? Então, essa decisão do poder legiferante, do poder legislativo, ela foi, no caso do município de São Paulo, de ser um pouco mais restrita, né? Colocar o termo legislação, em que pese legislação ser um termo que comporta uma certa vaguidade semântica. E é um tema que vai ser discutido ainda mais lá para frente. Mas essas são minhas palavras. Eu acho que aqui um foro como esse é sensacional, como a Vanessa colocou, vocês estão fazendo história aqui, né? Eu acho que isso tem que se repetir mais vezes, porque os problemas são comuns. Muito obrigado.
obrigado, Alberto. Bem, eu preparei aqui um pequeno texto para ler agora, no final de encerramento, mas eu estou olhando a cara de fome do Argos aqui, então eu vou me abster de lê-lo, né? Mas eu só queria dizer que está de parabéns aqui o NEF, a escola, por organização deste evento maravilhoso, né? E queria agradecer aqui a participação de todos aqui da mesa. E eu não poderia deixar de dizer rapidamente que eu considero o contencioso um locus, né, privilegiado na construção do direito tributário. Eu nunca trabalhei fortemente na área do julgamento, mas quando eu entrei na fiscalização, o primeiro dia que eu estava fiscalizando, o menino que estava comigo dizia, o Serginho, dizia, eu quero ser membro do TIT. Olha que coisa importante, olha que coisa interessante. No primeiro dia, o camarada já estava visualizando e ele acabou sendo, né? Foi durante muito tempo depois membro do TIT. Então, daí para vocês perceberem a importância que está desse órgão, que é na sociedade, né? O jovem fiscal recém-entrado, primeiro dia de fiscalização, a primeira coisa que ele fala, eu quero ser do TIT, né? Eu nunca quis ser do TIT porque eu achava que não era meu negócio. O meu negócio sempre foi cuidar da gestão, da administração, essas coisas assim, mais simples. Agora, eu queria dizer que fortalecer os órgãos do contencioso, ele passa necessariamente pelo fortalecimento da gestão. Nós trabalhamos nisso no governo de São Paulo, com o Fogaça, com o Promocati, o Leone, todo o pessoal daquela geração, que lançou as bases da modernização da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Posteriormente, eu trabalhei no governo federal, também nessa linha. Tal. Então, eu queria dizer, em rápidas palavras, para fortalecer o contencioso, nós precisamos, claramente, investir muito em tecnologia de informação. É fundamental investir em tecnologia. É muito importante investir no modelo de gestão. É fundamental investir na capacitação dos nossos participantes, dos membros dos conselhos. Só com esses 3 elementos é que se consegue dar eficácia à transparência. Senão não há como ter transparência. Eu fico imaginando como é que daria transparência nos 40 mil processos, nos 20 mil processos do TIT lá na década de 90, 80. Não é possível dar transparência. Como é que dá transparência nos julgamentos se é tudo feito em papel e o juiz vai levar 30, 40 dias depois? Como é que é possível dar transparência? O Supremo julgou um processo momentoso ano passado, até hoje não publicou ainda, porque são milhares e milhares e milhares. Então, é preciso investir fortemente em tecnologia, capacitação e modernização. Só assim que se consegue a transparência. Mas é preciso mais. Nós precisamos avançar no sentido de criar com clareza para a sociedade que este órgão ele é efetivamente imparcial. E por ser imparcial, ele tem que ter autonomia, tem que ser a última fase do recurso efetivamente. Agora, para isso, precisa mudar a lei, né, doutor Cartacho? Tem que mudar a lei para tornar claro essa questão da autonomia. E eu diria mais, eu sou entre aqueles que professam a linha de que nessa mudança de lei, tentei fazer isso no governo federal, não consegui, quando nós constituímos o CARF, porque vocês conhecem a história, eram 3 ou 4, já nem lembro, mas 3, né? Eram 3 órgãos independentes, fruto das alterações legais e organizacionais que o Ministério da Fazenda passou, foi juntando ali os tributos, depois da Previdência, etc. Quando nós juntamos o CARF, quando criamos o CARF, a nossa discussão era para criar naquele momento a remuneração para o juiz contribuinte. Infelizmente, nós não conseguimos à época, mas eu continuo achando que é fundamental que haja essa remuneração. Haja uma remuneração efetiva, tal qual a do agente fiscal de renda, não pode ser diferente disso, tem que ser a mesma remuneração, para que possamos ter mais tempo, mais agilidade no julgamento. Eu acho que isso seria muito importante, porque a agilidade é um outro elemento da transparência e um outro elemento do fortalecimento do contencioso. Muito bem, então, com essas palavras eu queria agradecer mais uma vez os participantes da mesa, agradecer a todos vocês, em nome do Dr. Eurico, que teve que se ausentar. Muito obrigado.